Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Sabe, queridos, estamos aqui para ouvir a mensagem da Palavra de Deus. E a mensagem da Palavra de Deus, essa eu devo confiar. Mas eu não posso confiar em pessoas, em líderes. Você não deve confiar em mim. É na palavra, é na mensagem. Sabe, a gente percebe que com muita facilidade as pessoas têm sido enganadas por falsos ensinos, falsos testemunhos. E as pessoas estão sendo iludidas por essas estratégias que o diabo tem utilizado, de pessoas até com uma capacidade intelectual, mas tem enganado as pessoas. Então nós precisamos nos voltar para a palavra. É a única segurança sua e minha, é a palavra. E nós precisamos então compreender o quanto isso é importante. E nós vamos então descobrir o quanto nós precisamos da palavra de Deus a cada dia, para não sermos enganados por tantas mentiras que estão sendo ensinadas desde os púlpitos, desde os políticos, desde da ciência, sabe? Muitas mentiras, e nós precisamos então nos apegar à fonte segura da verdade, a palavra de Deus. Para isso nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar juntos. Amado Deus, querido Pai, nós queremos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra, que é a segurança plena que nós precisamos. Por isso nos ajude, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Olha só, vamos começar com esse texto que eu já gosto demais. Está aqui em Atos capítulo 17, Atos 17, o apóstolo Paulo falando, Atos 17 e o verso 11. Olha que texto interessante. Paulo estava pregando e agora ele foi perseguido em Tessalônica, e aí ele então foi para outra região, que é Bereia. Aí quando ele chega lá, ele começa a pregar aos bereanos, esse povo lá de Bereia. Olha o que Paulo diz: ora, estes de Bereia, ou os bereanos, eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas de fato era assim. Ou seja, os bereanos, ouvindo do apóstolo Paulo, pensa aqui comigo, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tinha uma relação com Deus, estudioso, conhecedor da verdade. E quando ele pregava para os bereanos não se conformavam, eles não se contentavam simplesmente pelo que Paulo estava dizendo. Não, eles iam estudar a Bíblia, ia comparar tudo que Paulo estava falando para ver se de fato era assim, se aquilo era verdade. E aí Paulo diz que eles eram nobres diante de Deus por fazer isso. Então eu e você, se quisermos ser nobres diante de Deus, nós precisamos examinar cada dia a palavra por nós mesmos. Não podemos confiar no que alguém fala, no que fulano fala. Não, nós precisamos aprender de muitas pessoas, é verdade. Mas nós precisamos aprender e aí buscarmos na palavra aquilo que nós estamos estudando. Nós precisamos conferir na palavra. É essa a verdade? Então nós precisamos a cada dia pensar nisso. Não confie no ser humano, não confie em pastores, não confie em padres, não confie em líderes religiosos, não. Confie na palavra. É tão triste ver como as pessoas estão sendo enganadas a cada dia. Mas por quê? Porque não estão sendo como os bereanos, não estão buscando a palavra com toda avidez, com todo desejo, com todo entusiasmo, sabe? E aí elas são enganadas facilmente. Mas nós vamos ainda ver outros versos da importância de nós buscarmos a palavra de Deus. Veja aqui comigo, olha só. Vem aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, e o verso, 2 Timóteo, capítulo 2, e o verso 15. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, vai dizer assim, ó: procura, olha o que Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro
que não tem do que se envergonhar, que maneja bem as palavras da verdade. Olha, apresenta-se diante de Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Você e eu precisamos nos apresentar diante de Deus como esse obreiro que não nos envergonhamos e que maneja bem as palavras das Escrituras. Ou seja, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso manejar bem a palavra da verdade, a palavra das Escrituras, que é a verdade. É isso aqui. Sabe, eu não posso não saber onde está o livro tal, se eu falo aqui, Naum, onde está? As pessoas às vezes ficam assim, onde é que vai encontrar isso? Ou seja, cada um de nós precisamos ser um pesquisador da palavra, buscar a cada dia. Isso vai nos encher do Espírito. Isso vai fazer com que eu e você sejamos protegidos contra as mentiras que são pregadas aí. Mas para isso, aí eu sempre converso com as pessoas. Se você, por exemplo, gosta de um time de futebol, as pessoas geralmente sabem todos os nomes dos jogadores, cada posição, até os reserva. Por quê? Porque eles gostam, porque eles estudam, porque eles ouvem o tempo todo sobre isso. Olha, então se nós damos o nosso tempo para saber de vários times de futebol, aí hoje está entrando, talvez está diminuindo, mas as pessoas sabem tudo, por exemplo, das novelas, quem são o personagem principal, os outros, quem é o vilão. As pessoas sabem, as pessoas conhecem filmes, esse filme fala isso, as pessoas sabem tantas coisas. Estou dizendo que não deva saber? Ok, pode. Se isso vai trazer qualidade, vai trazer crescimento, mas o que nós precisamos é conhecer a palavra. Olha só, você deve ser um obreiro que não tem do que se envergonhar diante de Deus. Sabe por quê? Porque você maneja, porque você sabe, conhece bem as palavras da Escritura, a palavra da verdade. Você precisa saber. Nós precisamos saber. É isso que Deus espera. Isso deve ser parte da nossa vida. Agora venha comigo aqui o que Pedro fala. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. E o verso 15 vai dizer assim, ó. Antes, santificai a Cristo como Senhor. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Olha, santificar é separar. Então você deve separar Cristo no vosso coração, na vossa mente. Cristo deve ser primeiro. Então, antes, separai a Cristo na vossa mente, no vosso coração. Antes, separai a Cristo no vosso coração. Aí diz assim, ó. Antes, santificai a Cristo em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Eu e você precisamos estar pronto para responder às pessoas que pedem a razão da nossa fé, que pede qual é a razão da vossa esperança. Por que você crê em Deus? Por que você acredita em Jesus? Por quê? Porque você acredita que a volta de Jesus será uma realidade? Por que você acredita que os mortos, quando morrem, não vão logo para o céu, mas vão para a sepultura esperando a volta de Jesus? Porque ensinam-se muitas coisas equivocadas e erradas. Por que as pessoas acreditam no inferno permanente, onde a gente tem poucos anos, 70, 80, quem sabe 100 anos de vida, e depois vai, por causa dos pecados que nós cometemos, vai viver uma vida eterna em um inferno permanente? Será que isso é verdade? Será que isso está na Bíblia? E esse Deus, um Deus de verdade, um Deus de amor? Sabe, as pessoas estão sendo enganadas por falsas doutrinas, por ensinamentos falsos. E nós precisamos então conhecer as Escrituras para não sermos enganados. Precisamos dar razão da esperança que há em nós. Você precisa dar razão da sua fé. Você acredita em quê? E por que você acredita? Nós precisamos disso. Precisamos manejar bem a palavra das Escrituras. Sabe, precisamos ser como os bereanos, que receberam a palavra do apóstolo Paulo com avidez, com desejo, com entusiasmo, mas examinava todos os dias para ver se aquilo era verdade. Nós precisamos disso. Você tem feito isso? Olha, um ano está acabando, vai começar um novo ano.
Você deve então tomar decisão para que nesse próximo ano você estude a palavra de Deus com muito entusiasmo, com entrega, com humildade, para que a palavra de Deus faça parte da sua vida. Nós precisamos disso a cada dia. Esse é o meu desejo, para que nesse próximo ano você seja um estudante profundo da palavra de Deus, para que a palavra de Deus transforme a sua vida, para que juntos possamos caminhar passo a passo em direção à eternidade. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado, Senhor, por essas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos profundamente conhecer a Ti por meio da Tua palavra. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.